bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, eu sou psicóloga, eu sou mentora de psicólogos que desejam viver da psicologia, mas não viver da psicologia de qualquer jeito, né, gente? É viver da psicologia muito bem, com propósito, brilho nos olhos, realizando sonhos pessoais, sonhos profissionais. E aí sim, a gente olha a psicologia com um olhar totalmente diferente. Hoje a gente vai falar das 3 decisões que você precisa tomar para ter aí a tua agenda lotada e, claro, consequentemente, viver da psicologia. Tem bastante coisa legal pra gente falar hoje acerca dessa live. Quando você sai, quem normalmente escolhe o sabor da pizza? Ou você vai numa loja comprar uma roupa, decide de bate-pronto. Ou você tem que trazer uma nova estratégia para utilizar com o teu paciente. É difícil para você decidir? Ou não, eu consigo super, Fran, vou de... Oh, a Lari já botou demais. Difícil, Lari, de tomar decisão? Hoje a gente vai falar disso, de 3 decisões que são importantes. Mas a introdução disso, ela vai auxiliar muito a nossa clareza da tomada de decisão. A gente precisa entender o porquê que a gente não toma algumas decisões, né? O que que faz com que a gente fique barrado e esperando. Porque tomar uma decisão, de verdade, é um grande compromisso. Às vezes a gente se abstém desses compromissos. Fica aquela coisa assim, eu não vou decidir, mas, né? Porque daí se tiver errado também a responsabilidade não é minha e a gente vai ficando. E com isso a gente acaba enraizando aí um grande treino e a gente vai sempre deixando para o outro decidir. Por quê? Porque às vezes a gente não quer se comprometer, porque às vezes a gente tem medo, porque às vezes a gente não sabe se aquela é a melhor opção, mas a grande realidade da decisão é que a gente nunca sabe exatamente se é a melhor decisão. A gente só vai saber depois, né? O problema é que a gente se chicoteia às vezes pelo depois. Não devia ter decidido assim. Eu não devia ter feito isso, né? E a gente esquece de entender que depois, é muito fácil a gente dizer, eu não devia ter pensado assim, não devia ter feito. Mas aí depois você já tem o cenário completo. Antes de ter o cenário completo, é que a coisa precisa ali de um poder de decisão forte. E eu vou dizer para vocês, dentro da psicologia, nós precisamos de um poder de decisão forte. Porque nós estamos ali e muitas vezes com pacientes que já são extremamente inseguros e que têm muita dificuldade em tomar decisões. Uma boa parte dos pacientes que eu recebo tem uma grande dificuldade em tomar decisão. E aí, se o psico não tá lá com clareza de decisão, acaba que o processo vai se perdendo, né? Por quê? Porque você tem que saber a hora de decidir continuar aquele assunto, a hora que você tem que decidir, de repente, parar aquele assunto, né? Eu tenho alguns relatos de mentorada, às vezes, que elas trazem assim... Fran, daí o paciente foi para outra coisa que não tinha nada a ver, né? Então o psico tem que estar ali também trabalhado nessa questão da decisão para, volta pra cá. Tem que puxar o paciente de vez em quando. Por quê? Porque é fundamental para o processo terapêutico. Porque às vezes o próprio paciente tá ali naquele processo de fugir. Então ele vai trazer N coisas. Eu já tive vários pacientes que fogem um monte, ou que se protegem o tempo todo. E eu brinco, mas olha só que negócio, tá se protegendo de quê? Diz que ele tá te acusando aqui que você tá nessa proteção. A gente brinca, dá risada. Claro que sempre vai depender aí do nível já de vínculo estabelecido com cada paciente. Porém, nada disso desmerece aí, ou brincadeira ou não brincadeira, o nosso poder forte de decisão. E aí eu vou te falar, para que você tenha a tua agenda lotada, você vai precisar exercer 3 decisões que são bem importantes, uma mais subjetiva, outras 2 são extremamente pontuais. E sem elas e sem essas outras 2, você acaba não atingindo a agenda lotada. Por quê? Porque uma agenda lotada, ela não é um ponto isolado. Ela é um conjunto. E quando eu falo agenda lotada, entenda que a agenda lotada, ela é uma simbologia de você viver bem da psicologia, tá? Então sempre que eu falar agenda lotada aqui pra vocês, é simbolicamente o nosso viver bem da psicologia. Subentende-se que quando você tem uma agenda lotada, e quando eu falo agenda lotada é o número de pacientes que você deseja ter ali, cobrando o preço justo pelo teu trabalho, é porque você atingiu um valor bacana, você está tendo resultados positivos e valorosos no teu consultório. Então a agenda lotada é a simbologia para tudo isso. E aí, olhando para essa nossa agenda lotada, é fundamental que a gente entenda que sem essas decisões, muito difícil ou muito distante se torna alcançar esse objetivo. Por quê? Porque a gente está sempre fugindo ou decidindo fazer outras coisas. Porque a grande verdade é que a gente está sempre decidindo. De uma forma ou de outra eu estou decidindo. Mesmo que eu não faça, não vou escolher, mas daí tu decidiu não escolher. Querendo ou não, acaba existindo ali algum tipo de decisão. E já que vai ter alguma decisão ali, que eu alinhe para que eu tenha as melhores decisões ou as decisões que vão me levar de verdade aonde eu desejo chegar. E se eu desejo de verdade chegar ao momento de viver bem da psicologia,
eu não tenho como fugir de uma série de decisões. Hoje nós vamos falar de 3, mas eu poderia elencar aqui várias outras decisões que também precisam existir. Inclusive a decisão, às vezes, de abrir mão de algo que está nos barrando, nos limitando, de realmente viver da psicologia. Eu tenho muitos psicos que falam comigo que eles querem viver da psicologia, mas eles estão fazendo alguma outra coisa. E aí eu vou dizer, às vezes essa uma outra coisa é o grande sabotador. Por quê? Porque tá ruim, mas não tá péssimo. Aí eu vou ficando, porque daí decidir abrir mão é desafiador, é complicado. E aí com isso muita gente corre o risco de passar uma vida inteirinha refém dessa não decisão. Então momentos de decisão são fundamentais. E aí tem uma frase muito legal do Tony Robbins que ele diz: é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E aí eu quero começar essa live hoje com vocês buscando aí, puxando da memória, momentos de decisão. É certo que você já teve vários momentos de decisão aí na tua vida. Mas sabe qual momento eu quero começar puxando aqui nessa nossa live de hoje? Eu quero puxar os teus momentos de decisão em relação à psicologia. Não sei se você já está formado nesse momento, ou formado ou não, se você já está há algum tempo na caminhada. Mas o que eu quero agora de verdade é que você volte lá naquele momento de decisão. Naquele momento em que você decidiu que psicologia era para você. Por que você decidiu? Porque o que diz a frase? É nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Ou seja, aquela decisão que você tomou lá atrás, ela te direcionou para esse exato momento em que você está agora. E o que passava para você naquele momento de decisão? É fundamental que a gente entenda esses pontos de decisão da nossa vida, para que a gente entenda qual foi o rumo que tomou, para onde que a gente foi com essas decisões que foram tomadas. Sabe por que isso é importante? Porque a partir disso a gente alinha novas decisões. Se porventura eu decidi assim e vim para cá, opa, sinal de que talvez eu tenha que trazer alguma outra coisa diferente aqui nos meus processos de decisão. Então, quem era você naquela hora? Quem já tá formado aí há mais tempo? Vocês lembram desse momento de decisão? Coloca um joinha aí pra mim. Oi, Joyce! Tudo bem? É Joyce ou é Joyce? Acho que é Joyce, né? Ou Joyce. Vou chamar de Jo. Seja bem-vinda. Coloca aí pra mim. Fran, eu lembro exatamente do meu momento de decisão da psicologia. Aí eu vou pedir, coloca o joinha, tá? Pra eu saber se vocês realmente lembram aí desse momento. Né? Será que era o curso mais barato? Já ouvi isso? Ah, era mais barato do que o que eu queria fazer, daí eu fui pra psicologia. Eu não sabia, me pareceu que era mais legal. Já ouvi vários relatos sobre isso. É tão grave que quem decidiu pra mim o curso de psicologia foi meu pai. Ai, Larissa! Eu espero que depois que o teu pai decidiu pra você, que você tenha decidido também se manter. Eu quero acreditar que sim, que você tá lá dentro do VDP comigo, né? Então se você não decidiu ainda, Larissa, eu vou ter que decidir com você. Você vai ver esse negócio. Ai, que doido. E aí eu vou contar, eu vou pegar, Larissa, o gancho. Não que seja a tua história, tá? Mas pra gente exemplificar, às vezes, o fato de alguém decidir por nós, né? Ou de a gente decidir, sei lá, levianamente, faz com que a gente não entre em ação. Por quê? Porque de repente aquilo nem faz sentido pra gente. Porque às vezes a gente nem se permitiu entender o que de verdade faria sentido. E aí muita gente que não entra em ação, tenho várias pessoas que já chegaram pra mim muito forte com essa questão da formação. Ah, Fran, mas eu fiz tal coisa, mas é porque o meu pai queria, ou porque a minha mãe queria, ou porque não sei quem, ou porque as minhas amigas foram. E aí é muito doido. Por quê? Porque aí depois todo mundo sai e tem sucesso, e aquela pessoa não. E é porque ela não tem habilidade? É porque ela não tem competência? Não, claro que não. Mas é porque aquilo não faz sentido pra ela. E aí é angustiante demais, né? Ele escolheu muito certo! Aê! Palmas pra esse pai aí então, Lari. Que coisa boa. E que massa ele escolher, viu? Querer a filha psicóloga. Que bom, fico bem feliz por isso. Vocês lembram então? Ó, a Pri lembra. Deixa eu ver. Oi. A Joyce lembra, a Joyce ou Joyce? Jo. A Gleice, show. Camila, beleza. Show, gente. Todo mundo lembrando. Eu lembro também, o meu já estava decidido muito antes de eu entrar pra faculdade, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa história hoje, não, pra ficar aqui contando história. E Jesus amado, lá vai nós pra meia-noite na live, né? Eu vou contar que quando a gente sai da formação, a gente decide pra entrar, né? Aí a gente entrou, decide como vai concluir, né? Tem gente que conclui de forma positiva e valorosa, tem gente que vai empurrando meio com a barriga, enfim. O fato é que lá no final acaba se formando e a gente segue dali pra frente. Só que aí depois que formou, vem um outro momento de decisão. E esse é o momento de decisão que muitos psicos se encontram exatamente nesse momento, desses que me acompanham por aqui. Que é, formei, e agora? Né? O que eu decido fazer com isso? O que eu faço a partir dessa formação? Esse é um momento de decisão muito forte. E esse é o nosso primeiro momento de decisão. Sabe por quê?
Porque quando você decide que, não, eu formei psicóloga aqui, eu quero viver disso, essa é a minha decisão, você precisa alinhar os passos que vão estar além disso. Mas, para que você alinhe os passos que vão estar além, a primeira decisão que a gente precisa tomar é essa do pós-formação. Tá, formei, e agora? Tá, e agora o que você vai fazer? Porque, exemplo, eu saí da minha formação, eu não tinha decisão nenhuma de ir trabalhar na minha própria clínica. Eu pensava, Jesus amado, vou morrer de fome se eu montar aqui minha clínica, ninguém vai vir e não vai ter jeito. Aí eu decidi que eu ia buscar outros recursos, né? Bora procurar emprego, né? Vai lá com o currículo na mão procurar emprego. Daí eu comecei na clínica de recrutamento e seleção, pagava pra trabalhar. Quem tá aí que diz que paga pra trabalhar, eu sei bem como é que é isso, tá, gente? Pagava, tipo assim, ganhava 30, pagava 20 pra usar a sala, né? Surreal, mas tudo bem. E pagava pra trabalhar. Aí depois decidi, não vai dar aqui, né? Não vai rolar isso aqui, não tem condições, não vou morrer de fome com esse negócio. Aí bora, fui lá trabalhar de psicólogo escolar, currículo na mão de novo, fui lá, consegui aquela vaga. E aí, conforme você vai decidindo, perceba como a tua vida vai se alinhando e vai se encaixando em torno disso. Por isso que os momentos de decisão são tão importantes. Porque se você não tem a clareza do que você quer de verdade, lá no teu destino final, né, entre aspas, não que exista um destino final, mas lá naquele destino final, você não alinha as decisões estratégicas daqui até chegar lá. Exemplo, se a nossa agenda lotada é o destino, é onde a gente quer chegar, o veículo precisa ser a decisão. Qual decisão? Nesse momento eu vou ter que sair e decidir, então, que é da clínica que eu vou viver, por exemplo. Então eu decido, eu quero minha agenda lotada, quero ver da psicologia, quero ganhar muito bem, vou viver da minha clínica e vou cobrar um valor congruente, adequado, justo, pelas minhas sessões. Ok, ali você começa a alinhar o teu primeiro momento de decisão. O que acontece nessa caminhada do pós-formação? Tem muito psico que sai e ele perde muito tempo até ele ter a tomada de decisão. Então ele vai tendo tomadas de ação muito antes da tomada de decisão e aí aquilo vira uma grande bagunça. Por quê? Porque eu gasto muita energia, gasto muito do meu tempo, muito das minhas ações e às vezes até dos meus investimentos em fazer coisas que não estão congruentes. Por quê? Porque elas não me levam onde eu quero chegar de verdade. Onde é que eu quero chegar? Se é na agenda lotada, se é no ótimo rendimento, é lá na clínica que eu vou ir então. Não que você dependa só da clínica para isso, tá, gente? Hoje a gente vai falar sobre outras possibilidades também, tá bom? Mas, falando aqui da agenda lotada da clínica, lotada de pacientes no teu atendimento clínico, eu decidi, vou ter que alinhar agora as outras ações que vão, de verdade, me fazer chegar até lá. Então, primeira coisa que a gente precisa, primeiro ponto de decisão, tá? O que eu quero? De verdade, o que eu vou fazer? Eu quero agenda lotada? É isso que eu quero? Então tá show, eu quero agenda lotada. Aí, você vai precisar começar a alinhar alguns pensamentos congruentes com isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa até saiu, até decidiu que ela quer a agenda lotada dela, que ela quer viver da psicologia, porém, ela sai, tenta, mais ou menos, tenta um pouquinho, faz um post, ninguém reagiu, e aí ela desiste. Quando eu não decidi de forma efetiva, eu tô o tempo todo dando passinhos para trás, eu tô o tempo todo desistindo. Então, o primeiro ponto é, decidiu, desistir não pode ser uma opção. Decidiu, tá decidido? Se é de verdade o que você quer, tá? Se é uma coisa que você decidiu não faz mais sentido pra você, tá tudo bem. Mas se de verdade é o que você quer, você tem que começar sem a opção de desistir. E sabe por que um monte de gente não realiza? Porque elas começam se dando a opção de desistir. É tipo assim, eu vou tentar isso aqui, mas se não der certo, eu vou fazer outra coisa. E é por isso que dá tão errado. Porque eu já tô aqui, de certo modo, alinhando todo o meu pensamento e as minhas ações para a possibilidade disso dar errado. E aí eu vou dizer, é muito provável que dê errado. Por quê? Porque a gente sabe que todo o nosso comportamento, que todo o nosso sistema vai contribuir para isso. E aí a coisa começa a dar problema. Por quê? Porque eu tô me dando a opção de... É como uma pessoa que decidiu que ela vai começar a dieta dela amanhã. Aí na dieta dela não tem chocolate. Mas ela anda com chocolate na bolsa. O que é isso? Isso é se dar a opção de desistir. Se ela tá com chocolate na bolsa, é porque ela tá cogitando a possibilidade de burlar essa decisão, ou seja, ela não decidiu. E o grande mal das pessoas, o que impede tantas pessoas de terem resultado, é que eu decido agora, e aí essa palavra não existe, mas enfim, ela foi inventada pela Fran, mas eu decido agora para desdecidir daqui a 5 minutos. E é por isso que não tem resultado, é por isso que as coisas não acontecem. Porque eu começo e não continuo. E a grande maioria das pessoas que não tiveram resultado, não é porque não ia dar certo, é porque elas começaram e não continuaram. E se você não continua, não tem como dar certo. Então eu preciso decidir sem estar o tempo todo olhando para essa possibilidade do vai que dá errado. E aí, se você vai, tem uma paciente minha que é muito engraçado, que ela
trazer essa questão da academia. Não, Fran, eu tô decidida que eu vou pra academia. Eu disse, beleza, se você decidiu, tá ótimo. Agora, qual é não, a gente não pode se dar a opção de desistir. Então, qual é a estratégia que você vai usar pra não desistir? E a gente foi fazendo todo um alinhamento até que a gente chegou no momento em que ela saía do trabalho direto pra academia. Porque se ela fosse pra casa, ela se dava a opção de desistir. E aí, a coisa começava a dar um grande problema. Então, o decidir viver da psicologia, ele é isso, tá? Eu decidi, ok, então deixa eu tirar da frente todas as possibilidades do desdecidir para que eu não traga ações que estão incongruentes com o resultado que eu quero atingir. Ali você começa a alinhar. A gente precisa entender que só um título hoje, ele não é suficiente. O título é o quê? Sou psicólogo. Ou sou psicólogo com pós em não sei o que lá, especialização em não sei o que lá, com mestrado não sei aonde, doutorado não sei aonde. Isso não é o suficiente para você, para você conseguir ótimos resultados. Você precisa ter isso alinhado com outras decisões e ações congruentes. O título não se vende por si só. As pessoas não desejam o nosso trabalho porque a gente tem mestrado ou doutorado lá não sei aonde. As pessoas desejam o nosso trabalho quando elas entendem que isso gera mudança e transformação na vida delas e que isso conecta. Então, decidir viver de verdade da psicologia passa por todo esse sistema, passa por todo esse olhar. E aí você vai ter que bater no peito e dizer, não, decidi, tá decidido, agora acabou. Não tem outra opção pra mim, não tem outra possibilidade. Quem me acompanha por aqui já me ouviu falar disso. A psicologia deu certo pra mim quando eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Não me dei outra possibilidade. Ah, mas pode fazer tal coisa. Não, é isso aqui que eu vou fazer. E eu vou fazer até dar certo. Isso é decisão. E aí tem perrengue? Claro que tem. Tem hora que dá vontade de desistir? Claro que dá. Mas quando você chega lá e você olha pra trás, tudo aquilo que passou e entende que valeu a pena, uau! Agora, se você desistiu ali na primeira barreira, você nunca vai saber. O triste do desistir, de se dar essa opção de desistir, é que tu nunca vai saber se tinha conseguido, se teria dado certo. E isso é extremamente frustrante, isso é extremamente angustiante. Então, entendeu que é isso que você quer, decidiu, descarta a possibilidade de voltar atrás, de se auto-sabotar. Né? Ó, a Jo falou, é o psicólogo se auto-sabotando, é verdade, bem isso, Jo, e acontece muito, muito. Nós, se a gente não tiver com o olhar o tempo todo, a gente traz muitas falhas, muitas ao longo da nossa caminhada, e muitas delas a gente nem vê. Eu brinco que são os nossos pontos cegos, a gente acha que tá tudo certinho, não tá fazendo tudo certinho, a gente faz igualzinho os pacientes fazem quando chegam pra nós. Não, mas é que eu já fiz tudo aqui pra resolver isso aqui, mas não deu. Aí eu digo, não, tudo bem. Me conta ali que tudo que você fez, só pra eu entender daqui. Aí quando você vai entender de 80 possibilidades, a pessoa fez 3. Aí você diz, opa, mas é muito provável que ela nem enxergou as outras. Porque se ela tivesse enxergado, ela tinha feito, não tinha vindo pra terapia. E ali, claro, é a nossa função. E com isso isso também acontece com a gente, dentro da nossa realidade. Quantos pontos cegos, inúmeros, existem dentro da nossa realidade. E aí a gente não decide, porque nem enxergou aquilo, e aí o processo vai, ou nós vamos sendo engolidos pelo processo. E aí a gente vai enraizando cada vez mais aquela crença malvada de não dá pra viver da psicologia, é muito difícil, meu Deus do céu. E ali a gente compromete os nossos resultados. Por quê? Porque é a tua decisão que vai determinar toda a tua caminhada, toda a tua história, tudo que vai ser construído em torno dessa história. Perceba que se nesse momento você não tá vivendo da psicologia, você tá decidindo viver de outra coisa. A pergunta é, tá feliz com essa outra coisa? Se você tá ótimo. Não tem problema nenhum. Agora, se você não tá errado. Sem medo de errar. Tá feliz? Se tá feliz, tá ótimo. Não tá feliz, tá errado. Aí você precisa encontrar um outro caminho. Nós trabalhamos pela felicidade das pessoas. Nós trabalhamos pelo bem-estar das pessoas. E quantos de nós não estão felizes, não estão em bem-estar? Por quê? Porque não tiveram uma tomada de decisão forte ainda. Então, o primeiro ponto, tenha esta tomada de decisão forte. Entendendo que só o título não te segura. Ah, só porque eu não, sou psicóloga, eu vou ficar forte aqui. Não. Você vai ter que ter a tomada de decisão para alinhar as outras 2 decisões que vão vir agora logo em seguida. Compreendido? Compreendido o nosso ponto 1 de decisão? Mandem para mim um joinha se está entendido enquanto eu tomo aqui a minha água para eu saber que vocês estão comigo e estão me acompanhando. Estão mandando aí. Vou tomar meu ar também. Aí, entendido? Compreendido? Estão me acompanhando? Estão comigo aqui? Show! Corações, vem uma enxurrada de coração ali, que coisa linda! Show, obrigada, Lari, Camila. Obrigada pelos corações, gente, que coisa linda. Eu tô só colocando mais um pouquinho de água aqui nesse copinho. Show, Gleice, Jo. A Jo tá ali com uma foto linda, com cabelão. E deve estar escrito psicologia ali nessa camiseta, né?
Linda tua foto, adorei. Ingrid, show. Gente, obrigada pelos corações. Bora pro nosso ponto 2 de decisão? Então, primeiro decidiu que você vai começar? Então, bora. Então, não se dê outra opção. É pra fazer até dar certo. Não é, eu vou fazer pra ver se dá certo. Não, você faz até dar certo. Esse é o objetivo. Faz de novo. Não deu certo, qual é o outro meio? E o outro. Existem inúmeros caminhos pra você viver muito bem da psicologia, pra você lotar a tua agenda. Ou pra você ter outras formas aí de remunerar, de ter dinheiro através da psicologia. Porém, você vai ter que ter decidido fazer. Tem que decidir trilhar o caminho. Senão, não tem mágica, não tem milagre no processo. Nem da psicologia, nem de qualquer outra profissão, tá? Agora, sabe o que é o mais interessante? Quando a gente entende que, independente daquilo que a gente vai fazer ou da decisão que a gente tome, isso exige da gente, aí a gente passa a se perguntar, tá, mas isso vai exigir de mim? Por que eu não trabalho ou não trabalho dentro dessa exigência por aquilo que faz sentido pra mim? Porque tem muita gente pagando o preço de viver de outra coisa, não estando bem, não estando feliz e não paga o preço de viver da psicologia. Pode um negócio desse? A pessoa quer viver da psicologia, aquilo brilha os olhos dela, mas ela tá lá pagando o preço de engordar o sonho de outra pessoa. Decida viver pelo teu sonho, pelo teu propósito, por aquilo que faz sentido pra você dentro da tua vida. E aí sim, todo o teu sistema te auxilia nessas tomadas de ação aí e de decisão que vão vir posteriores também. Show? Beleza? Vamos com tudo? Ponto 2, tá? Você já decidiu o que você quer, então. Ah, beleza, vou usar aqui simbolicamente, então vou viver da psicologia, vou ganhar dinheiro, vou ajudar muita gente, vou ser muito feliz. Show. Decisão tomada, ponto 1. Ponto 2. Depois que você decidiu o que é, você tem que decidir o como. Tá bom, decidi que é da psicologia. Show. Legal. Mas como? Como que você vai fazer isso? Porque só decidir não resolve o problema. Então, eu tenho que decidir agora o como, quais são as estratégias, quais são as ferramentas, como que eu vou fazer para esse processo de verdade acontecer. O que isso significa? Eu vou atender na clínica? Eu vou trabalhar com outras formas de monetização na psicologia? Eu vou, sei lá, eu vou criar aqui um treinamento que vai me gerar isso? Eu vou atender, não, eu quero a clínica, eu vou atender online? Eu vou atender presencial? Eu já tenho um espaço? Quanto que eu preciso para começar isso? Você tem que decidir o como que você vai fazer. Decida quais são as estratégias. Então, beleza, eu quero agenda lotada e quero ver da minha clínica. Show, tá ótimo. Então, tá decidido. Aí você vai ter que começar a alinhar a verba, o investimento, o quanto. Porque a gente não consegue começar sem dinheiro. Mesmo que seja o mínimo de dinheiro, você vai precisar pagar toda a documentação. Enfim, você vai pagar ali algumas coisas que são importantes para você começar. Então, entender trazer com força essa decisão aqui de número 2 do como, ela vai começando a te direcionar lá para a terceira decisão. Então, a primeira é decidir o quê? Show. Agora deixa eu entender o como. Então, ali é o momento em que você vai começar a fazer todo um alinhamento, um planejamento de quais são as estruturas necessárias. Eu falo de estrutura física e falo de estrutura mental, alinhamento, planejamento. Para exemplificar de uma forma bem clara, é mais ou menos assim, ó. É como se você decidisse, então, primeira tomada de decisão. Decidi que vou montar uma loja. Ah, legal, tô decidida que vou montar uma loja, show de bola. Primeira decisão, ok. Mas agora, o como? Como que você vai fazer isso? Como que você vai montar essa loja? Aonde? Do quê? A loja do quê? O que vai ter lá na tua loja? Você tem que saber. O que você vai vender lá no teu consultório? Ai, Fran, vou vender terapia. Que tipo de terapia você vai vender? O que você já pensou sobre isso? Lembra o que eu falei? Só título não vende. Não pensa que tu dizer que é psicólogo ou psicóloga e as pessoas vão ter um desejo enorme de vir para uma sessão. Elas não vão. Mesmo porque não é um desejo para as pessoas fazer terapia. Elas querem melhorar dos problemas que elas têm, das dores que elas têm, das angústias, das dificuldades. Mas terapia, não é isso que elas querem. Elas querem melhorar, elas querem resultado, elas querem algo que faça diferença na vida delas. E enquanto a gente não entende como transmitir isso, muito pouca vontade vai acabar surgindo aí nas pessoas. Como também não surge em você. Você tem mega vontade de fazer terapia? Ai, nossa, acordei hoje com uma vontade de ir pra psicóloga. Não é bem assim que funciona. A menos que você tenha algo muito específico, entenda que essa psicóloga te ajuda muito nisso, e aí você diz, preciso da minha psicóloga hoje. E às vezes os meus pacientes mandam entre o intervalo da sessão, Fran, como eu queria estar aí hoje, como eu queria estar na sessão agora. É muito doido. Mas o que aconteceu antes daquilo? Veio a decisão, veio todo o alinhamento, para daí sim a pessoa começar a entender que aquilo tem valor, que aquilo faz sentido, que aquilo conecta. Então tudo isso aqui está embutido no teu poder de decisão. E é fundamental que você desenvolva. Já sei a historinha da loja, já sei que eu quero a loja, então beleza. Agora o que eu vou vender nessa loja? Como que eu vou? Qual é a estrutura? O que eu vou vender? Como é que tudo isso vai funcionar? Esse é o teu ponto de decisão número 2 e ele faz toda a diferença.
Porque tem muito psico que sai da formação e quer viver da psicologia. Só que ele não alinha o como. Tá, eu quero viver, e aí? Tá, mas como é que você vai fazer? O que é viver da psicologia pra você? Quanto você precisa pra viver da psicologia, pra viver bem? Já fez esse alinhamento? Precisa do alinhamento, precisa decidir, entender que viver da psicologia é um negócio como qualquer outro. Mas nós temos o grande benefício, a bênção divina até, de tocarmos a vida das pessoas de uma forma diferente, de conseguirmos trazer para elas algumas clarezas que sem o processo terapêutico elas não teriam, algumas clarezas de solução, de alinhamento, de novos planejamentos, novos rumos até. Porém, ainda assim, é o nosso negócio. Nós precisamos disso. Se o psico não trabalha o negócio que ele tem ali, o empreendimento dele, ele não vive financeiramente, ele não tem dinheiro para bancar aquilo tudo ali. E aí como é que faz? Então decidir aqui o como é fundamental, faz toda a diferença no teu processo. Sem isso aqui, não vai rolar agenda lotada, não vai rolar vir paciente. E depois que você decidir, me conta se tá claro aí esse ponto 2 com a historinha da loja. Decidi que eu quero? Beleza. Decidiu que você quer ver da psicologia? Show de bola. Agora você decidiu que você tem que entender o como? Especialmente se você acabou de se formar. Você vai atender online? Você vai atender presencial? Como é que você vai fazer? Você está pensando em outras formas, em outras possibilidades. Ah, Fran, vou fazer palestra, Fran, vou fazer workshop, vou montar grupos, Fran, enfim, vamos... Gente, tem outras formas de monetizar, tá? Eu vou ter que dar um spoiler pra vocês, não vou aguentar. Quem tá aqui comigo, que já é minha aluna, vai ficar louca. E quem não tá, vai ficar doido pra entrar. Amanhã eu vou liberar um bônus diferentaço. Eu disse que essa turma tava especial, né? Amanhã eu vou liberar um bônus mega especial pra quem quer um novo jeito de monetizar na psicologia, tá? E você não precisa de um grande investimento pra começar. É surreal. Então amanhã fiquem ligados, tá? Nas redes sociais eu vou avisar, vou mandar por e-mail pra vocês, quem não tá lá ainda e que tem interesse de entrar. Mas só um spoiler básico aqui, porque eu lembrei que existem sim, né? Falando dessas outras formas de monetização, eu lembrei dessa novidade que a gente vai trazer amanhã pra quem tá lá dentro da mentoria e pra quem entrar, claro, pra essa turma. Vai ser um negócio bem especial. Ai, meu coração, a Lari já tá falando. Show! Vamos com tudo. Tá claro pra vocês aí essas duas decisões? Primeiro, vou fazer, custe o que custar, é isso, não vou me dar a opção de desistir. Ponto 2 de decisão, é o quê? Como que eu vou alinhar isso daqui? Vou fazer de que jeito? É clínica que eu quero? Então tá, então como é que eu vou alinhar? Tem que ver documentação, quanto que eu preciso de dinheiro pra começar, como é que eu vou fazer todo esse planejamento, tá? Ai, Ingrid! Manda um joinha se vocês estão me acompanhando aqui nesse ponto 2 de decisão, que a gente já vai pro 3 e hoje a nossa live é mais curtinha, tá? E obrigada pelos corações. Corações, corações, corações. Manda um joinha, meu povo. Tão comigo? Tão compreendendo? Tá fazendo sentido essas duas decisões aí? Me alinhem, tá? Aí, show. E me alinha se tá andando legal aí pra vocês, que aqui pra mim parece que tá meio... Ó, doida. Parece que tá meio dando uma paradinha assim na imagem. Tá legal a imagem? Tá fluindo pra vocês? Imagem e áudio junto, certinho? Tá? Show. Beleza. Beleza. Show. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos com tudo então? Tá. Beleza. Show, 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 show. Gente, ponto 3 de decisão. Fundamental. Não tem como fugir. Você já sabe, então, o que você quer. Tá? Você já sabe como que é, o que precisa, né? Fazer, alinhar. A minha pergunta agora é, sabendo disso, como que você vai levar isso para as pessoas? Você já pensou? Essa é a tua tomada de decisão número 3 para ter agenda lotada. Você precisa entender que aquilo que você tem precisa chegar para as pessoas. Simples assim. Pegando a simbologia da loja, é assim. Vou montar uma loja, vou vender sapato, não vou contar para ninguém. Vou fazer segredo. Faz sentido? Não faz sentido nenhum, né? E vocês sabiam que é isso que a gente faz com a psicologia? É exatamente isso. É como se você tivesse uma loja de alguma coisa, e aí você... Simbólico, tá? Essa questão da loja. Mas eu tenho uma loja aqui, eu sei que eu tenho uma loja, eu sei que eu quero a loja, eu sei do que ela é, mas não vou contar pra ninguém. Tá montada, mas não vou contar pra ninguém. Deixa assim. Se alguém passar por aqui, se interessar, tudo bem, mas eu não vou contar pra ninguém. Essa é a estratégia de muitos de nós, muitos psicólogos. Formei, tô esperando. Formei, tenho o título, por que ninguém vem? Eu recebo tanta mensagem assim, Fran, eu já postei lá, já coloquei 3 posts lá, ninguém vem. Eu penso, ai, né? Bota 300 daí pra você ver se ninguém vem. É muito doido isso. Porque a gente quer o resultado imediato, mas a gente não tem as ações fortes para ter resultado imediato. E a gente precisa entender que existe um processo. Mas o ponto 3 de decisão que é fundamental, você decidir como que você vai fazer isso, chegar para as pessoas. Você já entendeu, né? Que você tem que fazer teu conteúdo chegar para as pessoas, né? Não tem pra onde correr. Precisa chegar para as pessoas esse conteúdo. Como que você vai fazer isso? Essa é a pergunta.
Gente, aí eu vou voltar pro ponto de sempre. Tem que fazer divulgação, né? Daí você vai escolher como você quer fazer. Você quer ir pra rádio? Você quer ir pra TV? Aqui nós temos uma ferramenta, essa aqui na qual nós estamos agora, nós temos mais de 70 milhões de contas aqui. Só nessa ferramenta. Você já parou para pensar a respeito de quanto isso significa? São 70 milhões. É uma galerinha, né? Faz um barulhinho esse povo todo. E aí tem psicólogo que ainda não se deu conta, que ainda não divulga aqui, que ainda nem sabe como fazer isso. Só que as pessoas estão ali. E eu vou falar, nunca como hoje as pessoas precisaram tanto de terapia. Quanta coisa rolando, quanta gente sem saber como lidar, quanta dificuldade surgiu do último ano pra cá, a vida de todo mundo mudou. E o mais interessante é que as pessoas evoluíram tanto nesse último ano, especialmente em relação ao atendimento online, que é surreal. Eu tenho pacientes meus que nunca cogitaram online e que com toda a pandemia e tudo isso que aconteceu, nossa, Fran, eu nunca mais volto pro presencial, essa é a fala. É muito doido, as coisas foram acontecendo. Claro que não foi o melhor cenário, a gente sabe disso, mas tudo isso nos dá a clareza de que as pessoas precisam sim, precisam muito. Quantas dificuldades acontecendo, e eu vou te falar, vocês sabiam que tem muita gente que ainda não busca terapia porque não sabe no que a terapia pode ajudar? A pessoa vai direto para o psiquiatra e ela não passa pela terapia. E talvez ela não precisasse chegar lá no psiquiatra, mas ela não sabe. E ela não é obrigada a saber. A responsabilidade é nossa, nós é que deveríamos estar informando essas pessoas e nós não estamos. Ou muitos de nós não está. E aí a pessoa fica perdida e a gente quer que a pessoa procure, mas a gente também não ajuda. Então depois que você decidiu o ponto 1 e o ponto 2, decida como que você vai levar isso para as pessoas e assuma um compromisso com a vida dessas pessoas e com a tua vida também. A gente precisa assumir esses compromissos. Porque são esses compromissos que fazem a gente continuar em ação, mesmo quando a gente quer desistir. Porque aí a gente se comprometeu, porque aí você se compromete, você vai. E isso é muito doido. Então começa a alinhar isso. Como que eu vou levar para as pessoas? Vou usar o marketing digital? Eu já sei fazer isso? E se você não sabe, busca aprender então. Ah, eu vou fazer palestra? Eu posso fazer palestra? Eu vou em empresas? Eu vou divulgar meu trabalho? Vai! Tá tudo bem, você pode ir onde você quiser. Mas leva para as pessoas a informação e a clareza do em que você pode ajudar essas pessoas. E ali, preciso te falar daqui, o nicho te ajuda muito. Por quê? Porque dá uma clareza ainda mais exata para as pessoas. Não gera interesse em agendar sessão, eu chegar no teu perfil e entender que você atende criança, adolescente, adulto, idoso e que você é psicólogo do CRP tal. Não gera interesse. E nós precisamos começar a entender que existem meios de a gente, trazer o olhar dessas pessoas. Olha que legal, faz isso aqui, que massa. Olha, eu gosto disso aqui. E aí você já encontra uma forma de estar, sim, levando para as pessoas isso que você quer levar. Que é o teu serviço. E que você depende de vender ele. Inclusive, essa semana a gente vai ter uma live sobre vender, que é muito boa. Acho que vai ser na quinta-feira, se eu não estou muito doida. Então, se você tem dificuldade, você tem vergonha de vender, você não sabe vender, é importante que você esteja lá. Porque a gente não aprende isso na graduação, essa é uma grande verdade. Eu nunca aprendi a vender a minha sessão na faculdade. Eu nunca aprendi uma série de coisas. E tá tudo bem, gente, nada de errado com isso. Porque a graduação se compromete a te ensinar uma parte X. E aí, você quer a parte Y? Bora, vai atrás. Decida se informar. Decida ir atrás do conteúdo que você não tem. Decida evoluir. E sabe por que isso é fundamental? Porque as pessoas evoluíram, porque as pessoas estão cada vez mais antenadas, mais ligadas, mais espertas, buscando cada vez mais recurso. E aí, se você é o psico que não evoluiu, não acompanhou, você vai ficar para trás. Que mãe vai querer levar o filho lá para agendar uma sessão com a psicóloga que tá retrógrada, total? Ai, não sei, não entendo. Tem coisa que não dá mais pra gente fugir, não dá mais pra negar. Como é que você vai negar essa ferramenta? Tá na tua mão. É fácil de você começar e tem um monte de gente que não começa. Eu tenho vergonha, né? Vergonha é a desculpa que a gente coloca pra não entrar em ação na maioria das vezes. Vergonha é a nossa desculpa pra ficar agarrado no julgamento. Tem que desapegar, é fundamental. Existem outras formas de você, não quero aparecer, existem outras coisas? Existem. Mas eu vou te falar, eu defendo daqui, apareça. Mostre a tua cara. Você tem conteúdo de valor para compartilhar com as pessoas. Hoje ainda eu estava conversando com uma das mentoradas. Às vezes o pouquinho que você tem para partilhar com alguém, para aquela pessoa é uau. É uma coisa, nossa, que massa. Gente, tem umas coisas que eu trago às vezes para os pacientes que é simples. Mas o paciente, na realidade dele, não tinha parado para entender daquele jeito. Porque ele se desenvolveu em outras coisas. Porque ele estudou outras coisas, ele não é obrigado a saber.
Mas eu sei, e eu assumi um compromisso enquanto psico de fazer a diferença também na vida dessas pessoas, assumir um compromisso com a sociedade e trazer essa divulgação, especialmente do jeito que a gente traz, né, que é através do marketing de conteúdo. A gente traz uma psicoeducação, a gente alinha essas pessoas e ajuda elas a entenderem o que rola dentro de todo esse processo, é de extremo valor. E aí as pessoas entendem, aí as pessoas têm vontade de vir. Porque se vocês não repararam ainda, mas eu acredito que já, lá há algum tempo, a grande maioria das pessoas achava que psicólogo era pra doido. E hoje os meus pacientes chegam, Fran, mas psicólogo é coisa de doido, né? Fran, será que eu sou doida? Eu brinco com eles, digo, ai, tomara que seja, porque pessoas doidas são bem legais, né? E agora as coisas já se modificaram. Eu tenho o paciente com mais idade que eu já atendi, tem 78 anos. Gente, da onde que há algum tempo uma pessoa com 78 anos buscava um processo terapêutico? Nunca. Então evoluiu muito e a tendência é as pessoas procurarem cada vez mais. E elas vão ir em quem tá ali aparecendo para elas. Quem não tá, por que elas vão? Eu posso encontrar o teu nome lá na busca do Google, mas se eu for procurar o teu nome e não achar nada a teu respeito, tá lá só um site frio, será que de verdade eu conecto? Será que eu não conecto muito mais vendo você falar comigo, talvez? Conhecendo um pouquinho mais de você, me aproximando? É tão gostoso, eu não sei vocês, mas eu busco informação sobre cada profissional que eu quero ir. Que eu agendo uma sessão ou qualquer coisa nesse sentido. Eu busco informações. E não pense você que as pessoas não buscam informações de você. Elas buscam. A pergunta é, você tá achando um jeito de ser visto? Porque esse é o teu terceiro ponto de decisão que faz toda diferença no teu processo. Independente do que você queira fazer na psicologia, de repente você não quer atender na clínica, mas talvez você vai trabalhar com treinamento. Você acha que você vai conseguir gente pro teu treinamento se você não está divulgando o teu trabalho? Você acha que você monta um grupo se você não está divulgando? Se precisa, não tem para onde correr. Então decida que você vai entrar em ação em relação a isso. E entenda que por mais difícil que te pareça nesse momento, existem caminhos para fazer. Se outros psicos conseguiram, por que logo você não vai conseguir? Já parou para pensar nisso? Um monte de gente conseguiu, por que logo eu não vou conseguir? Sabe que quando eu gravei meu primeiro vídeo, a minha motivação foi meio péssima, mas ela foi valiosa. Eu vi uma pessoa que ela gravou um vídeo tão ruim, mas tão ruim. Sabe quando você assiste o vídeo que você sente vergonha pela pessoa? Eu naquela hora, mas assim, coisa feia minha, porque isso é um julgamento horroroso. Isso faz uns 4 anos, mais ou menos 4, 5, sei lá, por aí. Acho que faz, uns 4, 5 anos. E aí, eu olhei para aquilo lá, a sorte é que eu trabalho muito forte a ressignificação, sempre. E eu dei uma ressignificada rápida ali no negócio, porque daí eu olhei e disse, misericórdia, eu não acredito que a pessoa fez isso, mas como é que tem coragem? Aí logo em seguida eu rebati, porque eu disse, olha, pois é, né? Mas ela foi lá e fez. E olha aí você que tá parada. Olha o negócio. Né? Porque a gente olhar pro outro e criticar, achar a falha do outro é muito fácil. Agora eu quero ver a gente entrar em ação. E aí o psico reclama que o povo vai pro coaching, que o povo vai não sei pra onde. Vai, com razão. Sabe por quê? Porque eles mostram aquilo que eles têm para oferecer. Se tá certo, se tá errado, é uma outra questão. Mas eles encontraram formas de mostrar isso de um jeito mais valoroso ou mais atrativo para as pessoas. E sim, existem coaches incríveis, inclusive eu sou formada em Master Coach Ericksoniano. Eu fui a fundo conhecer o coaching, eu não me conformei em fazer uma única formação em coaching. Eu passei 14 dias em imersão vivendo processos de coaching em São Paulo, saí da minha cidade, deixei meus filhos, meu marido, todo mundo. Eu fiquei 17 dias em São Paulo, 14 dias não, foram 15 dias de imersão, foi um dia para ir, um dia para voltar, e 15 dias de imersão. Surreal. E gente, tem muita coisa incrível. O único problema ali é que às vezes a divulgação vem meio torta. E claro, assim como na psicologia, vão ter profissionais ótimos e profissionais não tão bons assim, tá tudo bem. Ninguém tá diferente de ninguém nesse caso. Tem gente muito boa e gente não tão boa em qualquer lugar. Mas o que aconteceu ali? Houve divulgação, houve estratégia. A gente precisa entender que o tornar atrativo e encontrar meios de levar isso é o que faz o nosso trabalho ir pra frente. Quando eu tava aqui refém do boca a boca, eu tinha pacientes lá há alguns anos? Sim, eu tinha. Mas eu tinha agenda lotada com lista de espera de 3 meses. Gente, eu não cito, mas já teve um momento da minha agenda que eu deixei 5 meses, gente, esperando. Isso chega a ser até feio, mas não tinha como fazer, entende? Nem me orgulho, por isso que eu cito só os 3, tá tudo bem, deixa quieto assim, entende? Por quê? Porque é ruim quando você sabe que tem gente precisando do teu trabalho e você não pode. Mas isso veio depois do quê? Depois da decisão de divulgar. Só que eu não sabia divulgar, daí eu decidi o quê? Vou achar quem me ensine. E fui. E me joguei, imergi totalmente no campo do marketing digital.
E hoje eu trabalho fortemente com isso. Inclusive, eu tenho um outro treinamento, eu não tenho só o nosso Viver de Psico, eu tenho um outro treinamento que chama 100 Dias para Mudar a Sua Vida, que é um treinamento muito valoroso, que é todo voltado lá para minha parte de desenvolvimento pessoal. E ali eu comecei a entender que existem uma série de recursos, que existe muita coisa que psico ainda nem sonha ver, mas elas já existem. Então, estar antenado, decida se antenar. Decida prestar atenção nisso tudo. E, para quem não se antenou ainda, amanhã eu vou trazer um bônus especial para você poder monetizar. O que tá todo mundo falando lá? Por que você não entrou pro grupo de mentoria ainda? Ai, Fran, eu tô sem dinheiro, Então, ó, para você que tá sem dinheiro, amanhã eu vou disponibilizar para quem entrar pro nosso programa de mentoria um bônus mega especial que vai te ajudar a monetizar na psicologia sem atender um único paciente. Olha que doido isso. Não é mega difícil de fazer, não é apavorante e eu vou fazer junto. Olha que doido. Vou estar lá no passinho, assim, vamos fazer assim, e você consegue monetizar através disso, ou seja, tem que abrir um leque de possibilidades. Lá dentro da mentoria, vocês vão ver as minhas alunas que estão aqui. A gente vai abrir um leque de possibilidades. Por quê? Porque precisa. Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, a tecnologia é outra, os recursos disponíveis também são. E nós não podemos continuar como a escola, e muitas escolas ainda mantêm, né? Que é aquela coisa de 200 anos atrás e continua o mesmo sistema, sendo que nós não temos mais as mesmas crianças de 10 anos atrás, que dirá de 100. É muito doido, 200, é muito doido isso. Não temos, nós não existem mais, mas o sistema se mantém. Ainda bem que alguns sistemas já estão se modificando, mas tem outros que são extremamente enraizados. E nós precisamos tirar essas raízes desses nossos sistemas aí que estão instalados, que nos mantêm reféns daquela coisa do... Vamos chamar de feijão com arroz? De uma forma bem chula, né? Vamos chamar de feijão com arroz. Feijão com arroz. Mas as pessoas não querem mais feijão com arroz. Elas querem batatinha frita, elas querem um hambúrguer, elas querem um negócio diferente. E nós também queremos. Você já parou para analisar? Quando você faz terapia, você já foi para terapia? A gente analisa quem tá analisando a gente. É muito doido. E aí a gente sai pensando, será que é legal? Será que não é? Né? Eu lembrei de uma mentorada minha que tá aqui com a gente. Não vou citar o nome, claro. Ela disse, mas eu fiz terapia. Mas não sei, parece que não foi assim tão bom. Ela não trazia nada de diferente. Olha isso, né? Ponto de alerta para nós. Porque será que as pessoas também não vão vir e vão pensar assim? Só que daí se eu nem alinhei, nem marketing, nem nada, como que eu vou trazer todo esse restante aqui do planejamento? Então precisa trazer esse ponto 3 de decisão. Ele é dos mais importantes. Depois que você alinhou esses dois aqui, se você não tem a tomada de decisão 3, acabou pra ti. Você vai ficar estacionada ali, vai ficar paradinha no mesmo lugar, não tem pra onde correr. Então, decidi que eu vou começar, ok. Sem a opção de desistir. Decidi, mas acho que não deu certo. Eu tentei um mês, não tenho paciente. Tentei 3 meses, não tenho paciente. Gente, não existe mágica em lotar agenda. Não tem milagre em lotar agenda. Tem trabalho, alinhamento, dedicação, passo a passo. Só que o problema é que, às vezes, as pessoas querem agenda lotada, mas não querem seguir o passo a passo. Hoje mandei lá alguns formulários para os meus mentorados que já estão entrando no programa de mentoria, e aí alguns responderam, qual é o teu maior medo da mentoria? Medo de eu não seguir certinho o passo a passo. Por quê? Porque eles já entenderam que se eles seguirem o passo a passo, eles vão ter resultado, porque não tem outra maneira. Vai ter, você fez certinho, você vai ter resultado. Agora, você não fez, aí não tem milagre. Aí você pode chamar o guru dos gurus ali, mas não tem milagre que resolva. Então faz esse alinhamento, decidir, show. Não se dê a opção de desistir. Se você está olhando para várias outras possibilidades, você está se dando a opção de desistir. Não se dê essa opção. E quando eu falo decidir que eu vou começar, se porventura você está num outro trabalho, não significa aqui que você tem que chutar o pau na barraca. Não, então eu vou largar tudo, porque você disse que quando você começou você só tinha essa opção. Não é isso, tá? Mas se você está num outro trabalho e de repente é ele que te mantém nesse momento, você pode sim ir migrando aos pouquinhos, fazendo uma transição gradual, que seja bacana, que seja valorosa. Porém, não pode ter opção de desistir e tem que ter data. Eu tenho o caso de 2 mentoradas bem específicas, que são muito bacanas, muito importantes pra mim. E uma da turma anterior, e aí ela disse assim, elas tinham um emprego fixo, né? E aí entraram lá pra mentoria e tal. Daí uma delas disse assim pra mim, não, Fran, mas é porque daí assim, eu tô ganhando X com a psicologia, mas eu trabalho em tal lugar, mas daí não sei o que lá, mas eu não quero mais. Eu disse, que legal, entendi que você não quer mais. Mas até quando que você fica? Fran, mas é que assim, daí eu não sei, né? Não sei. Eu disse, pois é, mas então você talvez não saia nunca, porque você não tem data. E se você não tem data, como é que você calcula a tua pressa? Como é que a gente vai fazer para pôr pressa aqui na mentoria?
se a gente não sabe até quando que você vai ficar. A gente não sabe se você tem que captar um paciente ou 10, porque isso muda todo o teu cenário, muda toda a tua ação também dentro do processo. Ali a gente chegou numa data. Nesse momento aqui, ela já saiu do trabalho, não tá mais lá. E a outra mentorada já tem data marcada para comecinho de março. Então ela já entra março só vivendo da psicologia. E essa que eu citei aí, ela já tá vivendo só da psicologia, ou seja, mas a gente foi fazendo uma transição gradual, dá pra fazer, tá? Então quando eu falo aqui do decidir, não entenda como, nossa, tem que chutar o pau da barraca, tá? Não precisa, se isso aqui mantém você. Agora, se isso aqui só tá servindo pra te manter refém, zona de conforto, autossabotagem, aí sim, aí reveja, tá? E tenha um cuidado especial pra não esperar ficar muito ruim. Porque tem muita gente que espera ficar ruim demais. Vocês não veem aí com os pacientes de vocês, quem já atende? Quantas vezes o paciente deixa ficar péssimo, não é nem ruim. Tem que ficar péssimo para daí ele se mexer, né? Mas não é o paciente só, nós também somos assim. É uma característica nossa. Né? Enquanto não tá muito ruim, a gente acaba, não tá tão bom. Eu gosto de usar a simbologia da agulha no sofá, né? É aquela coisa que a gente se move muito mais pela dor quando tá ruim do que pelo prazer. De repente, se o teu trabalho tá mais ou menos assim, tá incomodando um pouquinho, mas não tá tanto, você vai ficando. Agora, de repente, chega um chefe dos infernos lá que, tipo, bota o terror naquele lugar, nossa, daí fica muito ruim. Aí você tem um fator motivador forte pra sair. E a simbologia da agulha no sofá é isso. De repente, você tá lá, sentadinho no sofá, você quer tomar água. Mas daí você pensa, quero tomar água, não, mas agora eu tô com preguiça, mas eu tô com muita sede, não, mas acho que agora não, mas eu devia ir, não, mas depois eu vou. Aí você fica com sede, mas de repente aquela partezinha da tua série preferida que você tá vendo, você fica ali. Mas tá desconfortável, mas dá pra aguentar. Agora, pode estar passando a melhor série do mundo, pode ser o lançamento top do Netflix. Se tem uma agulha ali no sofá, você se mexeu, aquela agulha espetou o teu bumbum, você levanta na hora. Por quê? Porque é muito incômodo. Porque você não vai ficar deitadinha no sofá feliz da vida com a agulha ali, espetando você. Você entende a ideia? E é esse alinhamento que a gente tem que ter dentro da psicologia. Quando a gente quer sim tomar uma decisão forte. Então, será que o que eu tô fazendo hoje tá me mantendo meio que confortável? Tô ali com a sede, mas se duvidar eu fico assim a minha vida inteira? Ou já é a agulha que tá ali me espetando que eu não aguento mais? E se é a agulha, te digo, você precisa tomar uma atitude emergencial. Porque se não toma uma atitude emergencial, também não tem resultado emergencial. E, gente, de uma vez por todas, tá? 3 postzinhos no Instagram não fazem captação de paciente. Porque captar paciente não é fazer post aleatório. Um processo de venda ele envolve todo um sistema e reforço. Nós vamos falar de venda com mais detalhes na quinta-feira, tá? Mas é pra gente entender que se você fez um postzinho ou outro aleatório lá no teu Instagram e não deu certo, não é a hora de você desistir. Te falta o alinhamento, você tem que alinhar isso aqui. Você tem que entender o processo, você tem que entender como é que a tua mensagem tá chegando pras pessoas. Daí sim, você consegue fazer uma análise mais criteriosa. Mas o que acontece? Às vezes, a gente olha para as coisas dos outros e a gente pensa, não, só um postzinho. Ai, tá facinho. Gente, eu trabalho com produto digital também, além do meu trabalho. Só quem trabalha com isso sabe o que existe por detrás. Vocês acham que eu montar tudo isso que eu monto pra vocês, a gente fazer jornada e aula e blá, 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 um monte de coisa e material e tudo mais. Não, mas eu só vou fazer aqui os 3 videozinhos e vou vender e tá fácil. Não! Existe todo um bastidor por trás desse palco, isso é a ponta do iceberg. E às vezes o psico vai lá na rede de outro psico, olha a ponta do iceberg e faz a ponta do iceberg, mas daí não tem estrutura naquilo ali, daí não se sustenta, aquela pontinha do iceberg vai derreter rapidinho. Tem que ter estrutura. Viver da psicologia começa na base e você precisa entender essa base. E eu entendo aqui, é o que eu trabalho com os meus mentorados. A base sempre começa aqui, ó. Não existe outro lugar para a base começar. Porque quando você desiste por onde? Você desiste por aqui. É porque tu não conseguiu, tu não aguentou, tu ficou arrasado, ou porque tu sente que fracassou. É por aqui que a gente começa desistindo. Não é o que tá fora que manda, é o que tá dentro sempre. E nós, enquanto psicos, precisamos entender isso. Nós mais do que ninguém. Tudo começa aqui. E se começa aqui, eu preciso resolver aqui primeiro. Não é à toa que as minhas mentoradas já estão lá, ó, na lenha, trabalhando o quê? Você acha que elas estão trabalhando post lá? Quem já tá lá dentro do Verde Psico? Não! Elas estão trabalhando mindset agora. Agora elas estão trabalhando identidade. Agora elas estão trabalhando crença. Agora elas estão começando a se ver como psico. Agora elas vão começar a desenvolver autoconfiança, entender, eu sou psico mesmo. Olha que doido isso. Olha aqui esse alinhamento que eu tenho que fazer. Porque começa aqui. Porque depois que você deixou isso aqui forte, pra alguma coisa te derrubar, nossa senhora, é muito difícil.
difícil. Porque se você porventura cai, se levanta rapidinho. E é isso que eu quero das minhas mentoradas, dos meus mentorados. E é por isso que a gente trabalha do jeito que a gente trabalha dentro do Viver de Psico. É por isso que a gente trabalha os 3 pilares lá. Porque você precisa estar forte, você precisa enraizar. Enquanto não enraiza, qualquer ventinho que bater te derruba. E vai ter ventinho. E às vezes vai ter um furacão no meio do teu processo. E aí você vai se agarrar no quê? Se agarre no teu poder de decisão. Por isso que eu comecei hoje para vocês com essa primeira decisão. Decida que você vai começar sem a opção agora não quero mais. Não, acho que não vou mais decidir. Deixa pra lá, né? Decidiu. Agora bate no peito, assume a responsabilidade. E saiba que vai ter perrengue. E eu vou estar aqui para te dizer que viver da psicologia tem sim percalços. Tem caminho para chegar lá. Mas sabe o que é o mais lindo? Tem caminho para chegar lá. Olha que doido. E eu vou contar mais. Você sabia que se você desistir, vai ter outro psico que vai chegar? Por isso, se é de verdade algo muito forte pra você, não se dê opção de desistir. Não importa o quanto você já tentou. Se pergunte agora o que você ainda não fez. Quais são as ações que você ainda não teve. Qual é a estrutura que você ainda não tentou, que você ainda não montou. Qual é o recurso que você ainda não buscou e não utilizou. Porque talvez a tua virada de chave tá exatamente naquele passinho que você não deu. Vocês viram aqui a minha camiseta de hoje? Ó, ela tá, ó, vocês conseguem ler? A vida que você deseja se encontra no esforço que você não faz. O que você ainda não fez? O que você ainda não decidiu fazer? Para a psicologia ser real para você. Pra você viver dela. Gente, eu prego aqui que se tem psico com agenda lotada e lista de espera é porque tá faltando psico para atender. Porque senão ninguém tinha lista de espera. Eu tenho lista de espera, como é que pode? Não dá. Ai, tem muito psicólogo, eu escuto muito. Nossa, Fran, mas tem muito psicólogo. Eu vou dizer, mas toda pessoa que você conhece tá fazendo terapia? Não, porque senão tá faltando. Todo psico que você conhece tá com a agenda lotada? Não, tá faltando psicólogo então. Tá faltando. Porque não tem cabimento. Se todo mundo tivesse com a agenda lotada, e daí, nossa, Fran, daí não tem mais espaço mesmo. Não, tem um monte de gente com a agenda vazia, tem um monte de gente pra ser atendido, e um monte de gente com a agenda vazia. Uma conta que não fecha. Entende? Muito provavelmente é porque as pessoas ainda nem entenderam a necessidade disso. E nós podemos sim mostrar para elas. De uma forma congruente, estruturada, estratégica, que agregue muito valor na vida dessas pessoas. Porque o lindo do nosso marketing enquanto psico é que a gente tá sim buscando captar paciente, mas tem algo ali que vai além, que é o propósito de levar o melhor que a psicologia tem. E o melhor que a psicologia tem é o poder de transformação. Que é incrível. Eu não sei pra você quanto significa, mas pra mim, olhar um paciente que chegou no auge do desespero e ver ele sair rindo dali, e ver ele saindo com brilho nos olhos, é surreal. E aí sabe por que essa decisão 3 ela é fundamental? Porque tem um monte de gente exatamente agora precisando do teu serviço. E talvez só não esteja vindo porque você não tá sabendo como levar. Então busque aprender como levar, porque essas pessoas precisam do teu trabalho. Sabe por quê? Porque talvez elas vão vir pra mim e não vão se conectar comigo. Ou elas vão com a Maria, com o João, não vão se conectar com eles. Mas elas vão se conectar com você. Sabe que hoje eu mandei os formulários pros mentorados que já estão lá? Eu recebi uma resposta tão bonita de um, que ele disse assim... Eu disse, o que te motivou, né? Por que você veio? Por que você veio pra cá comigo, no Viver de Psico, né? E aí ele colocou, dentre outras coisas, ele colocou assim... Eu vi outras psicólogas que também vendem isso. Mas eu me identifiquei com você. Olha que doido, né? Poderia ir pra qualquer outra, mas ele se identificou comigo, com o meu jeito. Porque eu vou ter o meu jeito, você vai ter o teu, outra psico vai ter o dela, outro psico vai ter o dele. E as pessoas são diferentes, então elas precisam de psicos diferentes também, para elas se conectarem. Eu já cansei de receber paciente que vem e diz, nossa, não gostei da psicóloga, nossa, eu tenho trauma de psicóloga, nossa senhora do céu. Daí é muito doido a história deles e tá tudo bem. Mas eles vêm pra terapia e saem amando a terapia. Olha que doido. Por quê? Porque talvez ali não rolou identificação. É porque aquele profissional era ruim? Não. Às vezes nem é. É porque não identificou, não fechou, ou a abordagem não bateu e tá tudo bem. Mas cada um de nós carrega esse compromisso. E é algo que tem poder de transformação. Então você não pode deixar guardado na gaveta. Porque não é congruente. Porque não tá certo. Por que eu montei a mentoria para vocês? Porque eu não achava certo eu saber daqui que eu tenho algo que pode contribuir com você, que pode te ajudar sim a viver muito bem na psicologia, eu simplesmente decidi que eu não vou compartilhar. Ah, não, eu sei como ganhar dinheiro com a psicologia, eu sei como lotar a agenda, eu sei como fazer sessões extremamente valorosas, eu sei como deixar pacientes satisfeitos, mas não vou contar pra ninguém. Não, porque eu sou egoísta, porque eu não quero dividir. Vou deixar só pra mim, quero todos os pacientes do mundo pra mim. Não! Não faz sentido, não tem congruência.
Nem com a profissão que eu escolhi, nem com o meu perfil. Porque me incomoda. Porque eu acredito de verdade que o conhecimento que você tem, que você não compartilha, pra que ele serve? De verdade, pra mim aquilo não serve pra nada. Não faz sentido. E assim como eu venho ali, gente, é sério. Eu poderia simplesmente estar só no consultório e deu. Precisava parar aqui pra gravar live, ficar com vocês, gravar vídeo, editar vídeo, ajeitar, corre pra lá, corre pra cá. Bastidor aqui é uma loucura. De ontem pra hoje, sem falar tudo que já rolou antes, mas de ontem pra hoje, recebendo os novos mentorados. Meu, que doido! Eu recebo 1 a 1, e eu recebo com áudio, e eu leio 1 a 1 dos formulários, é tudo 1 a 1 ali. E quem faz? Eu. Porque eu assumo um compromisso com eles. Eu. Não é a equipe que manda, é eu. Vocês acham que tem lá 30 pessoas da equipe respondendo? Não! Quem respondeu as minhas mentoradas? Estão aí algumas delas. A Fran manda áudio, a Fran responde. Porque foi um compromisso que eu assumi com os meus mentorados. Até por essa razão que eu não posso ter muitos mentorados, eu tenho que ter um número menor, porque é um atendimento individualizado para cada um. E é um prazer para mim fazer isso. Porque eu trabalho com pessoas. Eu tenho o prazer de conhecer essas pessoas. Meus mentorados têm um momento de desabafo. Hoje eu estava ali, já lendo alguns momentos de desabafo. Eu amo fazer isso. Eu amo conhecer o que está acontecendo na vida deles. E sabe por quê? Porque conhecendo, eu consigo direcionar melhor eles. Cada um deles, entendendo. Opa, essa é a realidade. Bora lá, vamos trazer mais isso aqui, vamos trazer mais esse outro alinhamento. E tudo isso partiu da onde? Partiu de uma decisão. Em algum momento eu decidi, não, posso ficar aqui só no consultório, de boas. Vou botando aqui a minha agenda cada vez mais, vou aumentar os preços da minha sessão, vou ganhar mais dinheiro. Mas não tá bom. Não tá bom por quê? Porque se tu sabe que tu tem algo que compartilha, que compartilhando vai fazer diferença pro outro, como que você faz pra deixar esse troço guardado? E, gente, tem muito psico deixando guardado. Tem muito psico que tem conteúdo incrível. Não deixa guardado teu conteúdo. Porque ainda que seja uma única pessoa, você vai atingir. E eu não sei pra você, mas pra mim atingir uma única pessoa é uau. É surreal pra mim. É uma vida que parou pra me ouvir por alguma razão. Quando eu recebo das pessoas, especialmente lá no desenvolvimento pessoal, a parte dessa transformação, né? Eu li lá pra quem tava comigo na jornada, eu li um dos relatos que é: eu queria dar fim na minha vida. Eu parei pra assistir o vídeo dessa psicóloga, é a minha última chance, vou ver se ela tem alguma coisa que preste aqui pra dizer. E aquele vídeo me resgatou. Olha isso. É surreal, não é? E por que isso acontece? Porque eu tive que ter essa terceira tomada de decisão, que é: como que eu vou levar isso pras pessoas? Preciso levar para elas. Eu poderia escolher não ter trazido nada aqui para vocês. Mas quanto de relato valoroso eu tenho recebido de vocês justamente por ter vindo e por ter compartilhado. E sim, vai ter um monte de gente que não vai gostar, não vai se identificar. E tá tudo bem, é um direito de cada uma dessas pessoas. Não vão se identificar comigo em algumas coisas que eu vou fazer. Não vão se identificar com você também, para quem falou ali que, e o medo do julgamento, eu tô barrado, e insegurança e tudo mais. Né, gente, não vão gostar. Vai ter gente que não vai gostar. E sabe por que eu continuo? Porque eu não tô fazendo pra quem não gosta, eu tô fazendo pra quem gosta. Eu não venho aqui abrir uma live pra quem não quer me ouvir. Eu venho aqui abrir uma live pra quem quer ficar aqui comigo, pra quem quer ouvir o que eu tenho pra dizer. É pra essas pessoas que eu faço. É pra essas pessoas que eu trago o meu conteúdo, é por essas que eu trabalho. Para as outras que não querem, tá tudo bem. Tem psico que vem e diz: ai, Fran, deixaram de me seguir. Eu digo: mas que bom. Fique feliz. Sabe por quê? Porque se a pessoa deixou de te seguir, é porque o teu conteúdo não tá congruente pra ela. E por que você queria essa pessoa ali? Você não queria. É melhor que ela vá. Por que você quer na tua sala alguém que não tá nem aí pra você, não quer te ouvir? Só que tem muito psico que não traz um marketing bacana e congruente por causa disso. E se as pessoas não gostarem? Tá bom, mas quando alguém não gosta da gente, isso não é um problema nosso, é um problema da pessoa. É ela que tem que lidar com esse sentimento que ela tem, com essa emoção que surge pra ela. Não é a gente. Porque se a gente for se preocupar de verdade com o que cada pessoa pensa ou sente a nosso respeito, ninguém nem levanta da cama de manhã, porque todo mundo vai pensar ou sentir alguma coisa a nosso respeito. É aversão, é raiva, é ódio, é amor, é alegria. Vai ter de tudo. Nós, enquanto psíquicos, precisamos entender isso antes de todo mundo. E aceitar e compreender que tá tudo bem, que não tem problema nenhum. E quando a gente aceita isso, a gente começa a quebrar uma série de barreiras. E essas barreiras vão fazendo o que com a gente? Vão cada vez nos aproximando mais da agenda lotada. Então, todos esses poderes de decisão aqui, todas essas tomadas de decisão, elas são fundamentais e modificam todo o teu processo em relação a viver a psicologia. E aí eu convido de verdade cada um de vocês a terem essas tomadas de decisão. Só que aí tem um ponto-chave na tomada de decisão que eu preciso te falar. É assim, é uma hashtag que a gente usa dentro de uma das mentorias que eu participo e eu uso com os meus mentorados também. É a hashtag começou, não para mais. Simples assim.
Começou, não para mais. Não se dê a opção de parar. Porque se você se dá a opção de parar, você para. E se você para, você não tem resultado. Então, se é resultado que você quer, não dá pra parar. É por isso que as minhas alunas dizem lá que eu puxo a orelha delas. Puxo mesmo. E com vontade. Sabe por quê? Porque às vezes é de um puxão de orelha que a gente precisa. Não é de um tapinha nas costas, um abraço e um beijinho. Às vezes é o puxão de orelha que vai fazer a gente crescer. Eu sou... Que horror, né? Eu quero que vocês venham comigo pro treinamento, mas olha o que eu falo. Eu sou a agulha no sofá. Porque eu vou estar lá, bora, você já fez? Vamos lá, e aí? Como é que tá? E o checklist? E aí, como é que rolou essa semana? Mas às vezes tudo que a gente precisa na vida é isso. É alguém que nos dê a direção e que puxe a nossa orelha. Esses dias eu falei pro meu marido, ele disse, eu acho que você devia gravar isso daqui antes, porque não vai dar certo. Porque eu disse, não, mas eu vou fazer de manhã. Blá, blá. Não, acho que você devia gravar antes. Eu disse, nossa, mas então tá, né? Eu vou acatar, vou gravar antes. Gente, depois eu agradeci, eu disse, viu, obrigada, que você disse, grave antes. Se eu tivesse deixado pra gravar de manhã, ia estar um caos isso aqui, generalizado. Então, olha, foi um puxão de orelha. Com amor, no caso dele. No meu caso, nem sempre é com tanto amor assim. Mas foi muito efetivo. E às vezes é disso que a gente precisa. E essa é uma das minhas funções lá dentro do Viver de Psico com vocês. Começou, não para mais. É isso mesmo, Adri. Perfeito. Chibatadas de amor. Perfeito. Ah, Silvana, obrigada pelos corações. Aula maravilhosa. Ai, que show, Adri. Obrigada. Obrigada, viu? Eu fico muito feliz daqui, de verdade. Deixa eu só dar uma puxada aqui nos comentários de vocês, para ver se passou alguma pergunta, mas vale a pena, é bem cansativo, mas vale a pena, verdade, Ingrid, vale muito a pena, né, gente? Tapa na minha cara, ai, 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 Ju! Tapa na cara é doído, né? Meu Deus do céu. Eu passei um ali que eu não consegui enxergar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui, ver se é pergunta. Se tiverem pergunta, mandem na interrogaçãozinha, tá, gente? Senão depois eu... Ah, o medo de errar que a Júlia tinha botado. Júlia, foi o que eu falei ali do julgamento, né, Júlia? Essa coisa do medo de errar, mas troca o medo de errar pelo medo de não fazer. Troca o medo de errar pelo medo de não ter resultado, sabe? Porque se vai dar medo, e se a gente corre o risco de errar ou não errar, faz, entra em ação. É importante, tá? Faz toda a diferença no nosso processo. Ô, Cris, obrigada. Gente, hashtag começou não para mais para cada um de vocês, tá? Eu espero de verdade que essas 3 decisões e toda essa fala tenha podido contribuir um pouquinho. Eu reforço daqui que sem a tomada de decisão não há ação. E se você age antes de decidir o que não é possível, você acaba trazendo ações desalinhadas, e ações desalinhadas não te levam a um resultado. Um Instagram desalinhado, uma divulgação desalinhada, uma falta de clareza em relação ao processo, nada disso te leva na agenda lotada ou a viver bem da psicologia. Pensamento positivo também não, oração, né? Tudo isso, dependendo da tua crença, pode até te dar um certo conforto, porém, é a mão na massa que de verdade faz as coisas acontecerem, tá? E isso começa, sim, na base, mas aqui eu falo de mindset, e não é simplesmente a gente sentar e fazer pensamento positivo, é a gente alinhar todas as barreiras que estão embutidas ali ao longo de toda a nossa história e que muitas vezes nos impedem de ter os resultados que a gente deseja. Decida o que você quer fazer de verdade, decida como que eu quero viver da psicologia, decida então se a agenda lotada é o que você quer, decida que é isso, não se dê a opção de desistir, entenda o como, qual é o meio desse processo, como que eu vou fazer, como que eu vou estruturar, qual é o lugar, e vai ser online, vai ser presencial, como é que eu vou fazer, existem outras formas, quais são essas formas, como que eu vou me utilizar delas, e depois disso fecha com como que eu vou levar isso para as pessoas. Não faz sentido você montar a simbólica loja e colocar mercadorias incríveis lá e não contar para absolutamente ninguém. Então encontre a tua forma de comunicar isso para as pessoas. Existem formas valorosas, o nosso código não nos permite de fazer divulgação, ele nos impede, sim, não nos permite não nos impede de fazer divulgação, ele só pede que a gente faça de forma congruente, respeitosa com as pessoas, mas isso ele não precisava nem pedir. Isso é o básico do básico para você ser psico. Eu tenho certeza que sendo um psico congruente, você já tem essas características. Então, nada de sensacionalismo, nada de preço, mas leve conteúdo de valor para as pessoas, isso conecta, isso dá para elas a clareza do quanto a psicologia é de verdade transformadora na vida das pessoas, não só das pessoas, mas na nossa também.